Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei em que momento do dia você está vendo esse vídeo, mas que a partir desse momento o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam contigo e estejam contigo para todos sempre. Amém? Hoje nós vamos fazer a nossa aula de um formato um pouquinho diferente, porque vai ser uma continuação da aula anterior. Hoje nós estamos entrando na nossa aula 9, do zero ao sucesso com Salomão. A aula anterior, a aula 8, nós iniciamos e entendemos o nosso primeiro propósito aqui na Terra, para depois partirmos para o segundo. E hoje nós vamos dar mais uma amplificada, mais uma compreendida sobre os propósitos, sobre as coisas que vêm do céu para a nossa vida. E eu confesso que essa aula aqui, eu iniciei ela já faz um bom tempo atrás, agora, no dia de hoje, mas eu parei e conversei com Jesus e chorei na presença dele, porque eu não estava entendendo nada e foi o maior rolê da vida, a maior delícia da vida. E aí eu botei tudo aqui, uma estrutura de como eu vou dar a aula hoje para eu não me perder, para eu conseguir transmitir a mensagem com o maior amor e carinho do mundo, entendendo que quem está aqui do meu lado é o nosso Espírito Santo, o cara mais incrível e mais compreensivo do mundo. Porque se eu fosse ele, eu acho que eu já teria me batido há algum tempo, sabe? Dado uma surra em mim. Mas ele não faz isso. Ele entende esses momentos aí que a gente tem e simplesmente transborda em carinho, amor e sabedoria sobre nós. Geralmente nas nossas aulas eu explico no início da aula o que é do zero ao sucesso com Salomão, mas na aula de hoje não. Na aula de hoje, caso você não sabe, está entrando a primeira vez aqui, pega a aula anterior, que lá no começo da aula anterior eu explico bem certinho o que é esse curso e os propósitos dele. Nós já vamos dar continuidade, então. Eu quero começar lendo um versículo para a gente aqui, que nós entendemos o nosso primeiro propósito e agora precisamos abrir um pouco mais esse entendimento. O que acompanha uma pessoa que entendeu que o seu propósito é buscar a Deus em primeiro lugar. O que acontece depois que eu busco a Deus em primeiro lugar, como funciona, quais são os sinais, isso é muito bacana, depois que a gente realmente tem essa compreensão. Lá em Gálatas 2:20 diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Muitas vezes a gente ouve esse versículo e nem entende muito bem o que é. O que é esse morrer? Eu morro e deixo Jesus viver em mim? Que loucura que é essa? Como é que eu não controlo mais a minha vida? Como é que funciona? O que é isso? E eu sempre gosto, inclusive a minha discussão com o Espírito Santo agora foi porque eu não estava entendendo as coisas. Eu gosto de entender aqui no mundo físico, sabe? Eu preciso entender. A minha fé ela é uma fé racional e eu vejo que é o tipo de fé mais saudável que tem para se ter inicialmente, sabe? Porque quando nós questionamos Deus e não questionamos no intuito de achar que botar Deus na parede e falar para ele, cara, tu tá errado, não. Mas quando nós questionamos Deus e falamos, Deus, eu quero entender. Deus, me explica, por favor, pelo amor de Deus, Deus me explica. Eu vejo que ele vem com carinho explicar pra gente, sabe? Porque a Bíblia garante que o nosso Deus está disposto e pronto, apto a todo momento a entregar uma coisa incrível para o ser humano que é mais valiosa do que o ouro e a prata, que é a sabedoria. Existem várias passagens no decorrer da Bíblia que falam que Deus se agrada quando um filho dele pede sabedoria para ele. Então, quando nós vamos perguntar para ele, quando nós vamos questionar ele, e é isso que eu estava fazendo um tempinho agora, coisa de minutos atrás, eu estava realmente questionando ele, cara, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, não dá. E aí, essa aula está acontecendo agora depois dessa compreensão. O que é esse morrer para Cristo? A gente precisa entender que para um ser como nós, negar a si mesmo, e vocês já ouviram isso, né? Negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir Jesus é literalmente eu negar as minhas vontades terrenas. Eu não vou mais praticar as minhas vontades, as minhas concupiscências, e isso são vontades impuras. Eu não vou mais fazer isso porque o que revela para mim e para Deus que eu amo Ele, o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração a Deus, depois que eu me encontrei com Ele, é eu guardar a palavra dele, eu andar em obediência extrema a essa palavra dele.
E ele deixou escrito isso porque se ele não tivesse deixado, nós não teríamos um norte de como seguir, entende? E aí entra essa parte de aqui em Gálatas dizendo que já estou crucificado, sabe? Porque não é uma coisa fácil, meus amados. Não é uma coisa fácil. Depois que nós entendemos que o propósito é se aproximar de Deus, é se relacionar com o nosso Criador, nós entramos e é por um impulso do Espírito Santo, não é um impulso de fora para dentro. Lógico que nós temos que nos posicionar e decidir, eu quero Deus, eu quero agora negar a mim mesmo e caminhar pautado pela palavra, porque eu entendi meu propósito aqui nessa terra. Então eu pego toda essa sabedoria e todo esse conhecimento e realmente digo, não, se o que agrada o meu Deus é eu caminhar por esse caminho, por essa direção, pelo que está escrito na palavra, se isso agrada o meu Deus, é isso que eu vou fazer. Veja, pode acontecer com vocês, assim como aconteceu comigo, de ainda não ter ouvido em volume audível a voz de Deus, ainda quem sabe não ter tido uma experiência, loucura de, sei lá, ser levado para o céu ou enfim. Enquanto isso ainda não acontece, porque o nosso Deus, ele com certeza quer para cada um de nós essas experiências lindas aqui na Terra, enquanto isso não acontece, o que faz com que nós nos achemos justos perante Deus, e isso é falado por Paulo em Coríntios, é seguir retamente as Escrituras. Ela é a nossa bússola, sabe? Ela é o nosso norte quando nós não sabemos o que fazer, quando nós temos dúvidas, quando nós ficamos nos nossos achismos. Eu acho que caminhar com Deus é isso, eu acho que respeitar Deus é isso, eu creio que Deus é aquilo. Não. A Bíblia serve justamente para esses momentos de achismo, onde nós ficamos nas nossas conjecturas sem saber para onde ir. A Bíblia vem e traça um caminho reto. É isso aqui. Vocês não precisam mais ficar variando de um lado para o outro. Está aqui, está escrito, vamos seguir por aqui. Então esse é depois que nós entendemos o nosso verdadeiro propósito de se aproximar com Deus, agora nós entendemos que nós precisamos morrer para o mundo, morrer para essas coisas. E quando nós entendemos isso, literalmente, as coisas aqui do mundo, desse plano que nós podemos ver, perdem valor. Edu, mas você está dando um curso do zero ao sucesso com Salomão, e Salomão foi um cara que abundou e transbordou em riquezas aqui nessa terra. Ele tinha tudo no mundo terreno que se pode ter, e aí você está falando para mim que essas coisas vão perder valor, Edu? Sim, vão perder valor. Porque o intuito de Deus não é transbordar na nossa vida terrena, mas é garantir uma vida eterna ao lado dele. E para que isso aconteça, esse entendimento do céu recai sobre as nossas vidas, para que realmente se perca o valor das coisas terrenas. As coisas terrenas, afirmadamente pelos apóstolos, se transformam em esterco. Lá em Filipenses 3,8 diz o seguinte: mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, tudo aqui no mundo terreno, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Porque decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Ok, Edu, então você está falando que nesse curso a gente vai aprender o que é prosperidade e ao mesmo tempo, depois de eu ter me encontrado com Jesus, ter entendido o meu primeiro propósito, você está me dizendo que as coisas do mundo vão perder o valor a ponto de eu as considerar como esterco. Exatamente. E Edu, agora vocês podem me perguntar, tá, mas Edu, beleza, antes de eu entender isso, eu quero que tu me responda. O que faz você então, agora que você considera tudo aqui no mundo terreno um esterco, o que faz você acordar de manhã, já que as coisas perderam valor? Vocês podem perguntar isso porque eu também pergunto para Deus isso. O que faz agora a gente querer continuar caminhando nessa terra, já que as coisas dessa terra perderam valor, viraram esterco? E esterco é uma palavra muito forte. Se a gente for pegar o esterco, ele tem cheiro ruim, não é agradável, fede, rejeito. Então, o que me faz querer continuar caminhando aqui nesse plano onde as coisas não têm bom aroma, não têm cheiro? Aí entra o entendimento dos nossos propósitos. Depois do primeiro propósito, conheci Deus, me relacionei com Ele, agora estou com Ele, agora Ele me apresenta os propósitos dele. O que faz a gente continuar caminhando aqui, depois de entender isso, é
atender com excelência os propósitos de Deus para a nossa vida. Por um amor e um temor incrível que Ele mesmo traz ao nosso coração, nós queremos continuar caminhando aqui atendendo de forma excelente. E quando um homem, quando uma mulher entende isso, o próprio céu se abre sobre a vida dele. O céu se abre e a gente começa a caminhar em meio a tudo isso, não dando valor para essas coisas, mas dando valor no que o céu tem para fazer através de nós. Então, nós vamos entender nesse momento que o reino do céu não é sobre nós. A prosperidade que Deus derramou sobre Salomão e está derramando sobre as nossas vidas aqui nesse curso não é sobre nós, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, mas é sobre os projetos de Deus através da nossa vida. E é tão lindo, é tão maravilhoso a forma como ele opera que nós achamos que o que é bom para nós, por exemplo, é uma casa, um bom carro, um bom emprego, uma empresa, sei lá, ganhar o mundo, cantar, se divertir, às vezes usar droga, às vezes beber. A gente acha que isso é o que é importante, é o que vale a pena para nós. Mas Deus vem e apresenta, nesse ponto do relacionamento, Ele apresenta para nós os planos dele e a gente fala para esses planos a seguinte frase: demorou. Eu quero viver isso porque isso é muito melhor do que eu imaginei e do que eu pensei. Inclusive, isso está na Bíblia. Aqui, ó, em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É o que nós estamos fazendo aqui. Estamos entendendo algo novo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse contexto aqui, e é esse contexto, esse versículo, Deus entra e fala assim para nós: olha, depois que a gente se encontrou, Deus falando agora, tá? Depois que a gente se encontrou, depois que vocês realmente me querem como seu Deus, como seu Pai, como seu Redentor, como seu Salvador, em primeiro lugar, eu revelarei a vocês os meus propósitos. Vocês guardarão a minha palavra no mais íntimo do ser de vocês, caminharão retamente por ela, e eu revelarei a vocês os meus planos perfeitos, bons e agradáveis para a vida de vocês, que vocês nem sequer podiam imaginar, nem sequer desceu ao coração de vocês. Tudo isso está na Bíblia. E aí nós olhamos para esses propósitos e para esses projetos de Deus e ficamos assim: caraca, eu quero muito viver isso, Deus. Me prepara para isso. Era uma das coisas que eu estava conversando com o Espírito Santo hoje, que é: Deus jamais derrama sobre as nossas vidas bênçãos antes de nos preparar para elas. Edu, como é que Deus prepara um ser humano para receber uma bênção? Só existe um caminho: relacionamento com Ele. Só existe um caminho. Não existe uma fórmula pronta, porque cada ser humano, cada ser é um ser distinto do outro. Dessa forma, cada movimento de Deus é distinto um com o outro. Só que uma coisa é imutável e aplicável a todo ser: relacionamento com Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais essas coisas se tornam claras na nossa mente. Tão claras como a luz do dia. Tão perfeitas, tão sensatas como essa mesa, como esse computador. Se torna claro. E aí a gente pode compreender agora o porquê que um ser humano que se encontrou com Deus e caminha com Deus, morreu para si mesmo, vive para Cristo, morreu para as coisas terrenas, continua querendo viver aqui nessa terra. Foi um dos pontos de inflexão quando eu comecei a caminhar com Jesus, e agora é um testemunho meu, para vocês entenderem como é que funciona. Porque esse é o intuito do curso. É nós estarmos juntos aqui para que a gente possa chegar em um nível de compreensão e entendimento para que vos transformeis pela renovação do vosso entendimento, para que o nosso entendimento transforme o nosso modo de andar. Quando eu me encontrei com Deus, através da palavra, encontrei com Jesus e realmente coloquei Ele como primeiro lugar na minha vida, uma das primeiras coisas que aconteceu comigo foi: Deus, toca fogo nesse mundo. Deus, eu quero ir para o céu. Não quero mais viver aqui. Tchau. Tchau, mundo. Ei, saco isso aqui. É esterco.
não quero mais viver aqui. E aí Deus agiu exatamente assim. Calma, Edu, vamos lá. Continua na jornada. Continua se relacionando comigo e eu vou revelando devagarinho para ti, vou te preparando para tu começar a entender as coisas. Depois de um tempo nesse relacionamento, aí sim ele trouxe então para mim o entendimento do propósito para o qual eu fui criado. Hoje o propósito da minha vida não é viver para mim, mas é viver para transformar a vida de pessoas através do que Deus entregou para mim, através da sabedoria, da disposição, da força, de uma saúde muito boa. Quem sabe você ainda não sabe qual é esse propósito de Deus para a sua vida, mas conforme você for caminhando com ele vai entender. E aí hoje eu vejo que, cara, eu não posso partir dessa terra ainda, porque o projeto de Deus através da minha vida vai impactar nações. O projeto de Deus para a tua vida vai impactar nações. Aí você se apaixona por essa vida aqui na terra. Não pela vida terrena, mas pela vida que o céu planejou para você. Entende como isso é incrível? E ao mesmo tempo, se a gente não estiver alicerçado na palavra, a gente fica assim, mano, isso é loucura. Viagem total. As coisas do céu são loucas para quem é do mundo, mas para quem já é do céu, as coisas do céu não são loucas. E é esse entendimento que transforma, é esse entendimento que esse curso quer proporcionar. Porque isso é prosperidade. O entendimento e a sabedoria do trono de Deus sobre a nossa vida é a verdadeira prosperidade. Porque em Provérbios vocês já leram que, por exemplo, um bom conselho dado na hora certa, ele é mais valoroso do que maçãs de ouro servido em uma bandeja de prata. Nesse momento, o céu, o próprio Deus está dando conselhos para nós. Ele está entregando maçãs de ouro em uma bandeja de prata para nós. Basta nós entendermos isso e aceitarmos isso, querermos isso e caminhar por isso. Quando nós tomamos essa decisão, aí passamos a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então hoje nós vamos selar nosso complemento da nossa aula anterior, que é o entendimento do nosso propósito, compreendendo que depois que nós realmente estamos caminhando com Cristo, estamos colocando Jesus em primeiro lugar, agora nós realmente vamos passar pelo momento em que as coisas do mundo vão perder o sentido. E vão perder mesmo, vocês vão perceber que ao longo do tempo, pessoas irão convidar vocês, por exemplo, para festas mundanas, tipo um pagode, vão convidar vocês para, sei lá, um show de rock e tal, e vocês vão ficar, cara, vocês podem até tentar ir, mas vocês vão ficar assim, cara, que perca de tempo. Nossa, que perca de tempo. Não me aproxima de Deus isso. Para que eu vou continuar? E não é algo de fora para dentro, é de dentro para fora. É um entendimento muito louco. Uma vez eu estava conversando com meu pai e nós estávamos vendo um cantor muito famoso de violino, muito famoso. Ele é maestro, na verdade. E meu pai gosta muito de ouvir ele e tudo mais. E até então eu tinha esse cara como apenas um homem normal. Eu não sabia que ele era cristão. E eu vou concluir para que vocês também não achem que eu fico julgando as pessoas, né? Mas quando a minha mãe falou para nós lá naquele momento que esse cara, ele era cristão e que o sonho desse cara era poder tocar violino um dia na frente de Deus, eu soltei a seguinte frase ali naquele momento para minha família: agora esse cara, ele realmente se tornou um cara valoroso para mim. Aí meu pai, como assim, Edu? Eu falei, ué, para mim, pessoas que buscam a Deus, pessoas que têm Deus em primeiro lugar, elas se tornam referência, porque elas estão buscando aquilo que eu também quero. Aí que tem valor para mim. Não que o resto não tenha, mas se eu tenho a opção de escolher admirar pessoas por conta da sua jornada e da sua caminhada em Cristo, ou admirar pessoas que não estão nem aí para Jesus, eu vou preferir admirar pessoas que estão buscando Deus, sabe? E aí meu pai falou, não, Edu, não pode ser assim e tal. Eu disse para ele, cara, tu continua com as tuas convicções, mas eu vou continuar com as minhas, que é, poxa, que legal. Agora esse cara, eu não consigo mais ver ele. Veja que hoje ele não tem músicas cristãs, mas ele é um cristão. Poxa, é impossível alguém ter um sonho naturalmente desse. Provavelmente esse cara se relaciona com Deus.
Provavelmente os dons que Deus entregou para ele vieram direto do céu, sabe? E ele deve impactar vidas, ele deve estar fazendo coisas incríveis. Mas eu só fui realmente começar a admirar esse cara quando eu fiquei sabendo disso. E aí entra essa compreensão de que, poxa, quando alguém me convida, por exemplo, para, sei lá, ir em uma festa ou fazer alguma coisa que eu vejo que, cara, isso não vai me aproximar de Deus, não vai me trazer sabedoria, não vai... Eu já fico, será que eu vou? Porque se eu não for, eu vou ter tempo para mergulhar na palavra, eu vou ter tempo para me relacionar com Deus, eu vou ter tempo... Ah, Edu, então tu não faz mais nada que não seja relacionado a coisas do céu? Eu vivo pelo propósito. Sabe qual é o propósito da minha vida? Eu vou realmente me abrir aqui. O propósito da minha vida é ser pai de multidões. Deus entregou para mim um propósito maravilhoso mesmo antes de eu caminhar com Ele, que era como se fosse um orfanato para crianças, um orfanato com um cunho cristão, onde a gente vai... Eu já tenho o plano todo pronto, sabe? Onde a gente vai educá-las, vamos criá-las, na verdade, dentro de pautas bíblicas, ensinando elas a serem homens e mulheres que temem a Deus e preparando eles para o mundo que só deseja sugá-los, e nós vamos cuidar delas, sabe? E esse projeto hoje, eu já tenho dentro de mim onde vai ser, como vai ser, e é incrível porque o mundo, o inferno, tenta arrancar as nossas crianças e matar elas, matar os sonhos delas, deturpar o entendimento delas. E quando Deus me apresentou esse projeto, eu fiquei, cara, eu vou viver por isso. E aí eu ainda com a minha empresa quebrada, eu comecei a lutar por essa empresa por conta do propósito, porque o entendimento é que dessa empresa vai sair os recursos para esse propósito, sabe? E aí, cara, poxa, tudo ficou muito mais leve. Antes, olha só, o que vai acontecer na vida de vocês. E aí entra o sucesso. Antes, eu jamais trabalhava na sexta-feira à tarde. E aí era sexta, sábado e domingo, se acabando em nada. Muitas vezes começava na quarta-feira já. Depois que eu conheci Jesus, que eu conheci Deus, entendi o propósito da minha vida e eu entendi e quis, porque nós podemos entender e não querer. Aí é cada um na sua intimidade com Deus. Depois que eu quis realmente participar do projeto de Deus aqui para minha vida, Ele trouxe para mim precisamente o que eu deveria fazer aqui na empresa. E uma das coisas era, Edu, agora nesse começo, para tu recuperar a tua empresa e recuperar os recursos, vai ser de domingo a domingo trabalhando, velho. Vai ser de domingo a domingo. Eu poderia dizer para Deus, não, eu não quero. Mas o que Ele quer ouvir, não é que Ele quer, né? Mas o que nós devemos fazer para nos posicionar é, Deus, sozinho eu não vou conseguir. Eu, Edu, não iria conseguir praticamente já um ano a fio, sem parar. Mas eu falei para Ele, se Tu estiver comigo, eu vou fazer. E foi o que Ele fez, cara. Foi o que Ele fez. Eu não sinto hoje, cansaço, eu não sinto falta de força. Claro que às vezes, por nós sermos de carne, eu creio que algumas coisas hormonais e tal influenciam, mas na mesma hora é oração. Na mesma hora, mantendo o pensamento lá com Ele, Deus, eu fraquejei. Deus, eu tô meio mal acabado, me ajuda. E na mesma hora, vai pra cima. É muito legal, sabe, esse relacionamento quando a gente vive por um propósito. Mas isso tudo, meus irmãos, vem depois do relacionamento com Deus, vem depois de entender que nós morremos para o mundo, vivemos para Cristo, e tudo isso vai acontecendo de uma forma naturalmente. O propósito de hoje é ter o entendimento aberto para que vocês realmente, enquanto estiverem caminhando, já saibam o que vai acontecer e como vai acontecer. E eu preciso lembrar para vocês que tudo que o Reino do Céu faz nas nossas vidas é para transbordar na vida de outras pessoas. Então, se a mensagem de hoje conversou contigo, se o Espírito Santo realmente falou no íntimo do teu ser e o teu entendimento foi transformado, compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama. Não é o vídeo, mas é a mensagem do céu para a vida da outra pessoa. Para que essa mensagem chegue a todos quantos ela foi destinada a chegar antes mesmo de eu começar a fazer esse vídeo. Amém, meus amados? Vamos fechar o curso declarando sobre a vida de vocês que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo sejam com vocês para sempre. Até semana que vem. Tchau.